Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 18 de novembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram pelo sistema do EPAT. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Vista Foods Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Doutora Lígia, só uma indagação. Nesse processo, eu acredito que há um solidário. A doutora Lígia é representante apenas da empresa? Sim, sou da autuada. Só Bom da dia. autuada. Obrigado. Posso só editar o voto, presidente, antes da Tá. leitura do Só um relatório? momento que eu vou fazendo o registro. Só um momento. Tá, obrigado. Já é possível, doutor Eduardo? Tá, só um segundo, então. Bem, o voto está registrado. Eu vou então ler o relatório para daí a patrona proceder à sustentação oral em até 15 minutos. Então, só um segundinho. Então, aqui no meu voto, eu transcrevo exatamente a acusação fiscal na forma contida no relato da infração. Eu já vou mencionar qual é, mas aí adianto que houve a inclusão na condição de responsável solidária pelo débito fiscal da Incofap, Indústria e Comércio de Farinhas de Penas Limitada, que é a destinatária das mercadorias fornecidas pela autuada, que é a Vista Foods. Houve decisão em primeira instância que manteve o auto lavrado, interposição de recurso ordinário pela autuada e pela solidária, assim como as contrarrazões fazendárias. A acusação fiscal diz respeito à falta de pagamento do ICMS na saída interna de mercadorias, vísceras e penas, referentes a operações tributadas tidas pelos contribuintes como isentos. De acordo com o trabalho fiscal, a autuada Vista Foods Limitada e a pessoa jurídica destinatária das mercadorias por ela fornecidas, a Incofap, não teriam comprovado a destinação final dos produtos nas operações internas, condição essencial para a aplicação da isenção fiscal. Ou seja, não teria demonstrado que a destinação seria o segmento agropecuário, e aí que não poderia ser o segmento da linha PET, né, os animais domésticos, porque aí não conferiria a desoneração tributária do ICMS. Então, em síntese, essa é a apresentação do relatório. A patrona fique à vontade para a sustentação oral. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença só para compartilhar minha tela. Vocês já estão enxergando? Sim. Sim, tá ótimo. Então,
Eu vou ser bem breve aqui, prometo. A Vista Foods, ela foi autuada no período de julho a novembro de 2024 por realizar operações isentas, destinadas, a totalidade dessas operações destinadas à Encofap, foram saídas internas de vísceras e penas, que foi entendida pela fiscalização como não isenta, porque possivelmente destinada à ração PET ou fabricação de biodiesel. Segundo a fiscalização, esses itens só poderiam ser tratados como isentos se destinados à ração animal agropecuária. Então, aqui eu coloco um pouco do esquema de como foi a operação. Desculpa, tá? Eu estou olhando para outra tela só porque a minha apresentação está na outra tela. A Vista Foods, ela vendeu essas mercadorias, vísceras e penas, para a Encofap. Ela aplicou isenção de ICMS nessa primeira etapa da operação, porque a Encofap é uma empresa que fabrica alimentos para animais, e ela assinou e se comprometeu de que essas saídas, de que esses itens seriam usados para a fabricação de ração agropecuária, ou que ela faria o recolhimento do ICMS quando devido, quando houvesse destinação diversa. Então, a Encofap, por sua vez, de fato realiza saídas com a destinação de alimentação, ração animal agropecuária, ou seja, para suinocultura, avicultura e outros tipos de culturas, e também para destinação PET ou outras destinações. Quando se verifica que o comprador está incluído na ração agropecuária, aí a Encofap realizou a venda sem ICMS, de fato com isenção. Porém, quando se identificou que a destinação era ração PET ou qualquer outra destinação, houve o recolhimento pela Encofap. E tudo isso eu não estou aqui representando a Encofap, mas a Encofap apresentou tanto a relação dos clientes dela no processo, quanto a prova de que houve recolhimento em algumas dessas saídas, quando aplicável. Para a recorrente, a Vista Foods, não é possível verificar que tipo de ração vai ser feita e que tipo de destinação vai ser dada pelo comprador, já que o KNAI de fabricação de ração PET ou ração agropecuária é exatamente o mesmo. Então, ela se certificou de todas as cautelas que ela poderia, ou seja, do comprometimento de que a compradora daria a correta tributação se fosse o caso. Então, aqui, o artigo 41, que é aquele que ampara a isenção aplicada aqui, ele não prevê que a remessa precisa ser imediata dos insumos para a ração animal, ou seja, a cadeia pode ter outras etapas até que isso vá, de fato, para a alimentação animal. O auto de infração, ele diz que os clientes da Encofap não fabricam ou vendem produtos destinados exclusivamente ao setor agropecuário, mas também são revendedores ou industriais fabricantes de ração destinadas ao setor PET. Existem várias possíveis destinações, então o próprio auto de infração ele já vem bastante maculado de nulidade e bastante falho, na medida em que ele fala que podem ter várias destinações, mas ele não está autuando só aquilo que, no entender dele, foi destinado a outra finalidade. A autuação foi de todas as vendas realizadas pela Vista Foods à Encofap. A própria decisão da DTJ segue na mesma linha também, com vício de motivação e baseado em presunções, dizendo que não há certeza dessa destinação. Aqui eu volto a dizer, foram apresentados nos autos 240 notas fiscais, demonstrando que parte delas foi devidamente tributada, e os próprios clientes da Encofap assinaram declarações dizendo qual seria a destinação dada por eles às ações adquiridas. Então, a fiscalização ela não foi pormenorizada aqui a ponto de verificar que destinação foi dada aos produtos vendidos em cada uma das notas fiscais, seja pela própria Vista Foods, seja depois pela Encofap, porque se não há necessidade de destinação imediata, precisa ser verificada a cadeia para saber, no fim dessa cadeia, qual foi a destinação. Aqui eu trago a relação dos clientes da Encofap, e alguns deles, eu até estou destacando alguns aqui e trazendo informações do site desses clientes, eles se destinam à avicultura e eles vendem carne de frango. Então, é o caso, por exemplo, da Abatedouro Água de Pedra, que o nome dela é Frango da Hora, né? O nome fantasia Frango da Hora. A Belo Alimentos, esse aqui são imagens do site da Belo Alimentos, que vende frango também. E a Polifrigor, né, que é do grupo Itabom. Em contrapartida, existem sim outras empresas aqui, outros clientes da
da Encofap que fabricam ração PET, por exemplo, a Manfrim. Mas para a Manfrim existem provas e diversas notas fiscais de que nessas operações houve destaque, houve tributação. Então, quando as ações foram destinadas à alimentação PET, houve sim tributação pela Solidária Encofap. A decisão recorrida, ela manteve, como bem relatado, manteve a autuação e disse que não há nulidade, pois foram respeitados o princípio da ampla defesa e contraditório. Não é só isso que deve embasar uma autuação, ela deve se cercar de todas as cautelas para que sejam apurados todos os fatos que são ou não são tributáveis e que o quantum debeatur seja também apurado. Então, não foi verificada todas as destinações, muito embora isso tenha sido trazido aos autos pela Encofap e também pela Vista Foods, isso não foi considerado. Não foi considerado no momento de fiscalização, quando a Encofap apresentou a relação de documentos e não houve outra notificação, simplesmente foi lavrado o auto, e durante a defesa também isso foi acostado e foi desconsiderado. A própria decisão da DTJ, ela reconhece que a isenção aplica-se a toda a cadeia comercial desde que comprovado a destinação final, ou seja, se deve ser verificada a destinação final, a cadeia tem que ser avaliada como um todo, o que não aconteceu aqui. E aí aqui eu trago novamente a informação que consta na decisão da DTJ de que não há certeza da destinação, isso é, se será realmente utilizado ou não em insumos agropecuários. Não há que se falar em saídas com isenção. Então, existiam elementos nos autos que poderiam ser avaliados e que não o foram. Além disso, o artigo 41, inciso 8 do anexo 1 do regulamento do ICMS, ele teve a redação dele alterada desde 2022, então desde janeiro de 2022, não há mais essa previsão que havia anteriormente, que a destinação tinha que ser exclusiva ao uso na pecuária, apicultura, aquicultura, não existe mais isso. Agora, a redação atual, ela fala de destinação à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. Ou seja, a ração PET também estaria atualmente coberta pela isenção. A Encofap ainda tributa porque existe ainda uma dificuldade no reconhecimento disso pela Cefaz, conforme a nova redação. Mas, a bem da verdade, a própria ração PET seria isenta. Aqui eu trago alguns entendimentos, tanto da consultoria tributária aqui da Cefaz, dizendo que a isenção do artigo 41, inciso 8, tem que ser aplicada ao longo de toda a cadeia e que o que deve ser comprovado é a destinação do usuário final. Então, isso é um entendimento já consolidado aqui pela consultoria da Cefaz de São Paulo. E, além disso, a jurisprudência das DTJs, do TIT, inclusive da Câmara Superior, também tem tratado dessa forma. Inclusive, tem uma decisão bastante recente, de setembro desse ano, de um caso bastante similar ao presente caso, em que foi decidido pelo voto vista, que foi o que prevaleceu, que não existia prova documental de que as mercadorias foram empregadas em uso diverso, então não se pode afastar a isenção com base em meras presunções, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, exatamente como está acontecendo nesse caso. E aqui também se entendeu que a ausência que não existia nenhum documento juntado aos autos que comprovasse a aplicação de remessa ao setor PET ao invés de agropecuário. E foram trazidas provas em sentido contrário, e aqui, por isso, o item foi cancelado. Então, é bastante semelhante esse caso com o presente caso. Além disso, como existem entendimentos já consolidados da Cefaz de São Paulo e jurisprudência de forma contrária ao que está sendo cobrado, exigido nesse caso, ao menos as multas e os juros deveriam ser cancelados a teor do artigo 100 do Código Tributário. Além disso, existe aqui uma questão com relação ao próprio princípio da não cumulatividade. Então, quando eu tenho uma cadeia que existe isenção em todas as etapas, aqui eu não vou me alongar tratando de números, mas o adquirente ele toma o crédito do ICMS referente à etapa anterior e ele destaca o ICMS da sua própria etapa. Então, isso se compensa e apenas a diferença é recolhida. No caso de uma isenção no meio de cadeia, por exemplo, aqui quando o atacadista vende com isenção para o varejista não toma o crédito, e aí o destaque e o recolhimento dele acabam sendo maior, ou seja, ainda que houvesse qualquer erro aqui
na aplicação da isenção, o que isso significa é que houve uma majoração da carga tributária, pois o ICMS que não é recolhido pelo varejista aqui nesse exemplo, desculpa, pelo atacadista, ele acaba sendo recolhido pelo varejista quando ele dá saída dessa mercadoria. Além desse ponto, como argumentos subsidiários, trazemos também a impossibilidade de atualização do valor da multa, da base do valor da multa por conta de ausência de previsão legal, a necessidade de limitação dos juros à taxa Selic. Como eu mencionei, o fato da tributação em cadeia acabar eliminando os créditos da etapa anterior em caso de isenção em meio de cadeia, isso significa que houve um recolhimento em outra etapa, então não houve prejuízo ao erário, não houve má-fé também, e isso também se sustenta pelo próprio fato da jurisprudência, em casos bastante semelhantes, apoiar o que foi feito sustentar o que foi feito pela recorrente. Então, por isso, pedimos a relevação da multa subsidiariamente e a sua redução em razão da sua confiscatoriedade. Então, nosso pedido é para que seja provido o recurso ordinário apresentado pela Vista Foods para reconhecer a nulidade da decisão da DTJ ou reformá-la integralmente em vista das falhas da ausência de análise das provas e de todos os argumentos que eu elaborei, que eu explorei aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Fico à disposição para sanar qualquer dúvida, tá? Bem, eu parabenizo a patrona pela exposição, né? É bem clara, bem objetiva, e também pelo recurso ordinário, que é muito bem redigido. Eu vou proceder à leitura aqui do voto. Faço análise conjunta dos recursos ordinários interpostos pela autuada e pela responsável solidária, tendo em vista pontos de intersecção nas matérias de mérito trazidas à discussão. Pondero desejar que a isenção do ICMS está condicionada à destinação dos insumos agropecuários, no caso vísceras e penas, nas finalidades constantes do artigo 41, inciso 8º, anexo 1 do Regulamento do ICMS de São Paulo. E aí eu transcrevo esse dispositivo legal, destacando ao final quando é mencionado destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. No sentido do autor do feito, a Incofap, responsável solidária, adquirente dos insumos fornecidos pela Vista Foods, autuada, e aí os insumos, repito, penas e vísceras, comercializar seus produtos sem observância da destinação exclusiva agropecuária dos insumos, alimentação animal ou fabricação de ração animal, condição expressa no supratranscrito artigo 41, 8º, anexo 1 do Regulamento CMS para aproveitamento de isenção do imposto estadual. Em suma, o trabalho fiscal teria concluído que os produtos comercializados entre a Vista Foods e a Incofap não teriam sido destinados ao setor agroindustrial, 1 para alimentação de animal ou 2 para a fabricação de ração animal. Isso porque entendeu ter, aí eu destaco igualmente havido destinação dos referidos insumos na alimentação de animais domésticos, PETs, assim como na fabricação de biodiesel. Então, estaria voltado à energia. Chama atenção, todavia, a assertiva constante do relato fiscal, folhas 8 a 17, com suposta base em específicos documentos, planilha de produtos versus clientes, apresentada pela Incofap, e informações, insights e cadastros, CADESP, dos clientes da Incofap, de que, aí abre aspas, e aí a informação do relato fiscal, abre aspas, essas várias possíveis destinações não permitem, no momento da emissão das notas fiscais de vísceras e penas, pela Vista Foods e a Incofap, que se comprove a utilização do produto com finalidade de insumo agropecuário a toda a cadeia, destinação essa que deve ser inequívoca para a aplicação do benefício, fecha aspas. Todavia, tendo para mim que a aludida manifestação fiscal não é clara e precisa, ocorre que se exige expressamente, no momento da efetuação do lançamento de ofício, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a imperiosa, abre aspas, determinação da matéria tributária, fecha aspas, e o mandamental cálculo do, abre aspas, montante do tributo devido, fecha aspas, para a consequente constituição do crédito tributário. Compreendo que, ao expor, aí eu destaco aqui o termo as possíveis destinações aos produtos comercializados no caso vertente, o agente fiscal de rendas competente
evidencia a fragilidade do autolavrado, deixando de assegurar certeza e liquidez ao correspondente crédito tributário, gerando insegurança jurídica. Mas não é só. Resta claro que, externando semelhante postura do autor do feito, o próprio julgado de primeira instância evidencia indecisão do julgador monocrático quanto à circunstância fática relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a destinação exata dos produtos comercializados pela autuada e pela responsável solidária. Isso porque se extrai da decisão recorrida que, abre aspas, item 38, a multiplicidade de destinações, aí eu destaco possíveis dos produtos. Aí eu destaco mais adiante o item 57 da decisão recorrida. Tais produtos, por sua natureza e características, aí eu coloquei em negrito, podem ter múltiplas destinações, incluindo a fabricação de ração para animais de estimação, linha PET, cães e gatos, a produção de biodiesel e ainda como fonte energética para caldeiras industriais. Fecha aspas. Digo, mais adiante, o decisão confirma expressamente incerteza no tocante à destinação dos produtos, linha PET e ou finalidade agropecuária, o que não coaduna com o lançamento de ofício. Expressa o decisão que, abre aspas, aí o item 71, como, e aí eu coloco em negrito, não há certeza desta destinação, isto é, novamente em negrito, se realmente será utilizado ou não em insumos agropecuários, não há que se falar em saída dessas mercadorias sem o destaque do imposto. Fecha aspas. Digo, aludidas constatações de multiplicidade de destinações possíveis dos produtos, entre aspas, abre aspas, várias possíveis destinações, de que os produtos, entre aspas, podem ter múltiplas destinações, e de que, também entre aspas, não há certeza dessa destinação, além de outras informadas no trabalho fiscal e mencionadas pelo julgador singular no que atina ao aproveitamento final dos produtos comercializados, manifesta a autuação fiscal com base em mera presunção, o que não é admitido no ordenamento jurídico pátrio por desrespeito, entre outros, à verdade material, além dos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Não se discute a desoneração tributária em enfoque para todo o ciclo produtivo, cadeia mercantil, abarcando assim desde a distribuição dos insumos até a destinação final a eles dada. Nesse sentido, correta a observação da autuada quanto à inexistência de norma estipulando a, abre aspas, remessa imediata dos insumos para alimentação animal ou para emprego na composição ou fabricação de ração animal, fecha aspas. Nesses termos, oportuna a resposta à consulta tributária 22895/2020, de 12 de fevereiro de 21, mencionada na peça recursal, e que, na mesma esteira das respostas à consulta 22895 de 2024 e 22125/2020, externou orientação fazendária consistente na aplicação da isenção do artigo 41, inciso 8º do anexo 1 do regulamento, a toda a cadeia comercial em relação ao sorgo em operações internas, destinado exclusivamente à alimentação animal ou ao emprego na composição ou fabricação de ração animal, utilização agropecuária. A subsistência da acusação fiscal demanda a efetiva comprovação de que os produtos transacionados foram utilizados em finalidade distinta das previstas no artigo 41, 8º anexo 1 do regulamento, o que não verifico no caso concreto. Dito de outra forma, a singela possibilidade, desprovida de comprovação documental, de que os insumos poderiam ser utilizados em finalidades, destinação final, diversas daquelas alcançadas pela isenção do ICMS, não autoriza a tributação estadual. Significa dizer que, uma vez constatada a produção e a comercialização de ração destinada a animais domésticos, linha PET, caberia ao trabalho fiscal informar de forma precisa os insumos vendidos à Incofap, com referida finalidade para, somente em relação aos mesmos, exigir o correspondente imposto estadual. Por isso, há igualmente lógica no argumento subsidiário da recorrente quanto à impressibilidade de se verificar, abre aspas, especificamente os destinatários dos insumos comercializados pela Incofap, de forma a reduzir a cobrança do imposto e afastar a cobrança
na proporção das saídas que comprovadamente poderiam fazer jus ao benefício fiscal. Fecha aspas. Digo, por isso, não há como proceder à lavratura do presente auto, levando em conta a incidência do imposto estadual em relação a todas as saídas realizadas pela autuada, Vista Foods, para a responsável solidária, Incofap, uma vez que, dentre as operações mercantis realizadas, há destinação final de insumos ao segmento agropecuário. Nesses termos, palmilho o raciocínio da autuada de que não, abre aspas, justifica a ausência de aprofundamento correto dos trabalhos fiscais, que deveria ter como pressuposto a verificação incontestável da realização de destinação diversa dos insumos. Não basta mera dúvida ou presunção de irregularidade para afastar a isenção. É imprescindível a demonstração concreta e inequívoca da ausência de atendimento ao requisito legal. Fecha aspas. Digo, não há como olvidar que a constatação das verdadeiras destinações finais dos insumos comercializados à Incofap, utilizados por ela na produção de subprodutos, como farinha e óleo de vísceras de aves, farinha de penas hidrolisadas e farinha de vísceras com ou sem ossos, requeria realização de diligências pela administração fazendária às empresas adquirentes dos mesmos. Valendo-se da conhecida expertise e do aparato e estrutura que possui, cabia à administração fazendária, e em especial ao autor do feito, empenho junto àquelas pessoas jurídicas para a real identificação da natureza das atividades econômicas por ela realizadas. Não foi, todavia, o que ocorreu. Cobra relevo, como bem apontado na peça recursal da autuada, a falta de maior acuidade do trabalho fiscal no que concerne à obtenção de informações acerca da destinação final dos insumos comercializados. Não obstante, a extensa lista trazida ao processo, relacionando os seguintes clientes, adquirentes de insumos da Incofap, folhas 743 e seguintes do processo, além das atividades por eles realizados de acordo com os respectivos cartões do CNPJ. E aí eu menciono cada uma dessas pessoas jurídicas e o respectivo CNPJ. Então começa aqui com a Batedouro Água de Pedra Limitada e termina com a Manfrim Industrial, ou Manfrim Industrial e Comercial Limitada. Continuo. Inconteste a impossibilidade de constituição de crédito tributário em cenário de incerteza como o do caso concreto, constituindo expediente pouco aceitável a tentativa de transferência do dever de fiscalização inerente exclusivamente ao poder público, ao particular. O trabalho fiscal careceu, data vênia, de análise acurada, aprofundada dos adquirentes dos produtos comercializados pela Incofap, não podendo, a partir dessa deficiência, exigir produção de prova autuada. Assertivamente, registra a autuada ser obrigação legal da autoridade fiscal, abre aspas, apurar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, delimitar a base de cálculo correta, isto é, buscar a verdade material dos fatos efetivamente ocorridos, e não simplesmente exigir os valores com base em alegações genéricas e sem provas claras. Fecha aspas. Digo, ao contribuinte não é atribuído o poder de polícia de cunho fiscalizatório que lhe permita adentrar em estabelecimento de terceiro. O contribuinte não tem estrutura, aparato e legitimidade para impor a exibição de livros e documentos fiscais daqueles com quem perfaz negócio jurídico mercantil, até porque não existe relação hierárquica entre os particulares. Essa atribuição é dada aos Estados e ao Distrito Federal na medida em que o artigo 78 caput e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional rezam que o poder de polícia é, abre aspas, atividade da administração pública, sendo, também entre aspas, desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, fecha aspas. Ao deparar com a celeuma, Bertina Traeger Gruppenmacher assevera que, e aí eu destaco aqui a doutrina, se precisar eu leio, mas é no sentido do que eu acabei de falar. Anote-se que mesmo nas operações e prestações realizadas com contribuinte localizado em outra unidade federativa, é assegurada ao fisco a possibilidade de colher provas a respeito do fornecedor da mercadoria ou prestador de serviço. E aí, claro, eu poderia ter incluído também aqui o destinatário. Prova do que se afirma reside no artigo 199 do Código Tributário Nacional, a saber, então aqui eu trato da possibilidade de permuta de informações entre os entes tributantes. Ao contrário da autuada, a quem não for atribuído o poder de polícia de cunho fiscalizatório,
Aos entes tributantes foi possibilitada a obtenção de informações atinentes a contribuinte localizado, inclusive em outro estado ou no Distrito Federal, conforme preceitua o artigo 199 do CTN. Descabida a inversão do ônus da prova, de sorte a transferir ao contribuinte a obrigação de fiscalizar o comportamento adotado por terceiro. Se a própria legislação autoriza a troca de informações de contribuintes entre os fiscos estaduais, já antecipando os meios legais para tanto, lei ou convênio em caráter geral e específico, não há como exigir que os contribuintes obtenham informações relativas a terceiro. Divirjo, portanto, da alegação de possibilidade de transferência de qualquer responsabilidade ônus ao particular por parte da administração pública, em casos em que houve, na realidade, desacerto no dever de ofício de fiscalizar a atividade de outros contribuintes e seus estabelecimentos. Não obstante, reconhecida a dificuldade no conhecimento e, de forma ainda mais acentuada, no controle dos procedimentos ulteriores adotados pelos demais agentes do ciclo produtivo e mercantil, não remanesce dúvida quanto aos comportamentos diligentes realizados pela autuada e responsável solidária para informar, dentro do alcance das mesmas, a destinação final dos insumos negociados. A declaração de destinação, reproduzida às folhas 28, 18 da peça recursal da autuada, é elemento documental relevante para a dissolução da celeuma, porquanto conta com declaração devidamente assinada por profissional da área de saúde, médica veterinária responsável, de que a Incofap, responsável solidária, adquirida à vista... Oi, houve uma interferência. Adquirida à Vista Foods, autuada, resíduos de abate, vísceras, despojos para graxarias e penas, destinadas exclusivamente para alimentação animal ou emprego na fabricação de ração animal e, por essa circunstância, com direito à fruição de, abre aspas, benefícios fiscais que sejam de ordem estadual ou federal, fecha aspas. Depende do recurso ordinário da autuada que vários adquirentes dos insumos fornecidos pela Incofap os destinam à alimentação animal no setor agropecuário, mormente na criação de frango e boi para corte. É o caso, é o que se verifica, entre outros, das empresas Belo Alimentos Limitada, Abatedouro Água de Pedra Limitada e Polifrigor S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, como se extrai das peças de comunicação em seus sítios eletrônicos. Deflui de análise dos cartões de CNPJ das empresas destinatárias das mercadorias a constatação de se tratar de diversos adquirentes voltados à atividade de criação de animal agropecuário, ou seja, em contraposição a animais domésticos. Adiciono que a inclusão da Incofap na contenda, repiso, produtora de óleos de vísceras de aves, farinha de penas hidrolisadas, farinha de vísceras de aves e farinha de vísceras com ossos, insumos esses endereçados à alimentação animal e fabricação de ração animal, ou seja, a inclusão da Incofap na contenda, na condição de responsável solidária pelo débito fiscal, demanda a demonstração de conduta praticada com dolo, fraude ou simulação, o que evidentemente não ocorreu no caso vertente. Tenho para mim que os expedientes adotados pelas partes autuadas, apresentação de declaração de destinação, relação de clientes, informação das atividades desses clientes relacionados ao segmento agropecuário, ainda que diante da reconhecida impossibilidade de obtenção de maiores dados de terceiros, fragilizam data vênia o entendimento do juiz Acó de omissão das mesmas, aí entre aspas, que foi dito ali na decisão de primeira instância, omissão quanto ao dever de diligência fiscal, pois diante da dúvida quanto à regularidade da operação, deveria ter exigido a emissão de documento fiscal com destaque do imposto ou, alternativamente, solicitado a correspondente nota fiscal complementar. Fecha aspas. Então, eu discordo aqui desse raciocínio. Denota, aliás, boa-fé e reconhecida limitação da autuada e da responsável solidária quanto à obtenção de maiores informações de terceiros, em relação aos quais sequer possui ingerência. O esclarecimento de que, abre aspas, a classificação nacional de atividades econômicas é genérica na identificação da operação de fabricação de ração animal, de tal forma que tampouco poderia supor a destinação dos insumos por mera análise do Código de Classificação, uma vez que não há distinção na classificação
de um produtor de raça animal do ramo agropecuário e de um produtor de ração para animais domésticos, ambos enquadrados no CNAE 1066-0/00, fecha aspas. Não há como compreender que a responsável solidária tenha concorrido de forma direta para a supressão do imposto estadual. Não consta do processo comprovação de interesse comum na situação que constitui o fato gerador, e tampouco prova de concorrência para a sonegação do imposto estadual para obtenção de vantagem ilícita, em que pese, reitero, a obrigação do trabalho fiscal na realização de diligências endereçadas aos adquirentes das mercadorias fornecidas pela Encofap, esta pessoa jurídica e autuada procuram alcançar, dentro de suas limitações, a verdade material. É manifesta destarte a incerteza com relação à verificação da efetiva ocorrência do fato gerador e à apuração de matéria tributável por falta de provas colacionadas ao processo em favor do autor do feito, como exige o artigo 34 da Lei Paulista 13.457, de 2009. Da mesma forma, são claras as prestações de informações ao processo sob o alcance da autuada e da responsável solidária. Reitero que a isenção em comento, com previsão legal no artigo 45, 8º, anexo 1 do regulamento do CMS, diz respeito ao ciclo mercantil em sua totalidade, de modo que a destinação dos insumos vendidos somente pode ser aferida na utilização dada pelos adquirentes da Encofap. Dito de outra forma, a legitimidade da acusação fiscal contida no auto lavrado depende da obtenção da verdade material, fruto da realização de diligências perante esses adquirentes. Com essas considerações, há fundamento para acolher a assertiva de nulidade do lançamento por ausência de motivação adequada, certeza e liquidez da exigência fiscal. Expendidos esses argumentos, conheço dou provimento aos recursos ordinários interpostos pela autuada e pela responsável solidária. Pelo teor do presente voto, e cujas fundamentações acima mencionadas são suficientes para o reconhecimento da ilegitimidade da autuação fiscal, deixo de me manifestar acerca das demais questões contidas nas peças recursais relacionadas à não cumulatividade tributária, ilegalidade na atualização da base de cálculo da penalidade aplicada, desacerto na utilização de índices superiores à taxa Selic, relevação da multa imputada nos termos do artigo 527-A do regulamento e vedação ao confisco. Em face do exposto, conheço e dou provimento aos recursos ordinários da autuada e da responsável solidária, cancelando o auto lavrado em face da inconsistência da acusação fiscal nele contida, bem como afastando esta última da relação jurídica tributária. Bem, é assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu teria uma indagação, doutora Lígia. Quando da venda dos produtos, a venda era a granel, doutora Lígia? Esses produtos, eles são resíduos da fabricação de ração, né? Sim, Então, eles são a granel, sim. Eles a não são granel. vendidos de forma ensacada, eles são vendidos a granel, e aí os compradores que dão as destinações. Então, eles podem fazer misturas com esses itens para gerar Certo, ração agro ou ração pet ou qualquer outra destinação. tá certo, obrigado. Bem, Imagina. doutor Eduardo, vou pedir licença, eu vou solicitar vistas, porque ainda não foi minha opinião própria quanto ao mérito, né? Então, eu queria apreciar melhor os autos. Então, doutora Lígia, saia em vista para mim, voltará oportunamente para finalização do julgamento. Agradeço a presença do doutor, um bom dia. Obrigada, bom dia. Muito bem, passar para o processo de Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, recurso ordinário, relator doutor Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Presidente, só um minutinho que eu só vou colocar o voto aqui, por gentileza. Estou editando o voto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente.
Vamos lá. Bom, o auto é composto de uma infração, deixou de pagar o ICMS devido ao valor de tanto, no período de dezembro de 2009 a maio de 2011, das datas e valores identificado demonstrativo de folhas 28 a 400, pela emissão de nota fiscal eletrônicas modelo 55, nas saídas de mercadorias tributada, biodiesel B100, alegando devidamente o diferimento do lançamento do imposto nos termos do artigo 419 do RICMS. Recorrente inconformado com auto de infração apresentou defesa de folhas 454 e 480. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo os argumentos da defesa, propugnando pela total procedência do auto de infração. A decisão de primeira instância de folhas 2001 a 2025 julgou procedente o auto de infração, mantendo as penalidades aplicadas. A recorrente apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos de defesa, requerendo o provimento do recurso com a declaração de insubsistência do auto de infração. No parecer fiscal da representação fiscal, apresentou suas contrarrações, refutando os argumentos da recorrente e requerendo o não provimento integral do recurso ordinário. A recorrente apresentou suas alegações finais, folhas 2072 e 2083, juntando novos documentos. A recorrente apresentou memorial de julgamento, reiterando seus argumentos apresentados no recurso ordinário e pugnando pelo provimento daquele recurso. A nona Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência de folhas 2141 a 2143 para que a douta representação fiscal se manifestasse acerca dos documentos juntados às folhas 2072 seguintes. Representação fiscal, no parecer de folhas 2157 a 2153, se manifestou pelo não conhecimento da petição e documentos relatados, folhas 2072 a 2127, e reiterou suas manifestações anteriores pelo não provimento do recurso ordinário, com a manutenção da respeitável decisão recorrida e da acusação fiscal contida no auto de infração. O recorrente se manifestou novamente sobre o parecer da douta representação fiscal, reiterando o pedido de diligência para apuração dos valores efetivamente recolhidos e repassados ao Estado de São Paulo e aos termos do recurso ordinário para interposto. A recorrente apresentou novamente memoriais de julgamento, reiterando seus argumentos apresentados no recurso ordinário e pugnando pelo provimento daquele recurso. A douta presidente do Tribunal de Impostos e Taxas deferiu o pedido de conexão processual do auto de infração com o auto de infração final 6460 e determinou a distribuição de ambos para o ilustríssimo juiz Maurício Marques Pires, da 6ª Câmara Julgadora deste egresso Tribunal de folhas 2178. A recorrente apresentou novos memoriais. A 6ª Câmara Julgadora converteu novamente o julgamento de diligência, de folhas 2192 e 194, para que o agente atuante informasse se os valores de imposto recolhido por antecipação pela recorrente abrangem a toda a mistura, ou seja, óleo diesel e o biodiesel, ou seja, esclarecendo se o ICMS-ST recolhido na parcela onde está este imposto se refere ao biodiesel misturado, pode ser considerado, e que, em caso positivo, informasse o valor do ICMS-ST recolhido, expondo o posicionamento do núcleo fiscal a respeito da possível relação entre ICMS-ST recolhido referente ao biodiesel na mistura e o exigido no auto de infração. A autoridade atuante esclareceu que os valores de imposto recolhidos por antecipação pela recorrente nas suas vendas de óleo diesel não impactam a presente exigência fiscal e que o ICMS-ST recolhido nas vendas de diesel não inclui na parcela referente ao biodiesel. A representação fiscal considerou cumprida a diligência e reiterou os pareceres anteriores, que conclui pelo não provimento do recurso ordinário. A recorrente se manifestou sobre a diligência, reiterando os termos do recurso ordinário por ano imposto. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Henrique. Doutora Carolina, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigada. Bom dia a todos os presentes. Vou tentar ser breve aqui na minha exposição, apenas chamando a atenção para alguns pontos relevantes que eu acho que devem ser considerados no julgamento. Como já explanado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão que julgou procedente o auto de infração para cobrança de débitos de ICMS pelo suposto não recolhimento nas operações envolvendo o biodiesel B100 no período de dezembro de 2009 a maio de 2011. Bom, essa matéria ela não é inédita perante esse tribunal, já tendo sido objeto, inclusive, de ações anulatórias pela Petrobras diante da manutenção dos autos de infração com o mesmo objeto.
A solução do núcleo da controvérsia aqui nesses autos reside basicamente no reconhecimento do direito da Petrobras utilizar o diferimento do recolhimento do ICMS, tal qual previsto no convênio CONFAS, internalizado no estado de São Paulo, e que hoje já não é mais objeto de discussão, porque foi reconhecido e internalizado já e não mais afastado por nenhum outro instrumento interno do Estado. Bom, como dito, a matéria não é inédita e foi objeto já de discussão em ações anulatórias perante o Tribunal de Justiça, sendo que a gente já possui 2 decisões já com trânsito em julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo como válida a conduta adotada pela Petrobras em situações idênticas e reprovando a conduta do fisco nessas autuações. Eu peço licença para destacar essas 2 decisões. Na apelação número 10.29.222/84 de 2018, a segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça assim decidiu. Diferimento no recolhimento de ICMS na circulação de biodiesel B100. Diferimento autorizado pelo convênio ICMS 110 de 2007. Decreto Estadual 53.933 de 2008, que alterou o artigo 419 do RICMS. Comunicado CAT 11 de 2009, que esclarece pela inaplicabilidade do benefício fiscal, não pode prevalecer. O contribuinte não pode ser impedido de usufruir do referido benefício apenas porque o Estado não disponibilizou os meios para sua fruição. A administração tributária emitiu o comunicado CAT 11 de 2009, que esclarece sobre a inaplicabilidade do diferimento do lançamento do ICMS nas operações com biodiesel puro, B100. Isso porque houve inércia da Fazenda Pública para implementar as regras para o contribuinte usufruir do diferimento no lançamento do imposto, impedindo a aplicabilidade e a eficácia do benefício fiscal. Ressalte-se que a nova legislação, vigente desde 2013, permite a fruição do benefício sem exigência de prévio cadastramento ou autorização para fruir do diferimento do imposto. No mesmo sentido, também a apelação 103.68.805.09 de 2019, em que a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também manteve a sentença favorável à Petrobras, reconhecendo o direito de utilização do diferimento em situação idêntica. Diferimento do lançamento do ICMS em operações com biodiesel B100. Admissibilidade. Diferimento autorizado pelo Convênio ICMS 110 do CONFAS, incorporado pelo Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual 53.933 de 2008, que alterou o artigo 419 do RICMS. Ato administrativo emitido pela Secretaria da Fazenda Estadual, CAT 11, que não pode se sobrepor ao convênio firmado com o FAS, a quem a Constituição Federal atribuiu competência. A quem a Constituição Federal atribuiu competência para deliberar sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Contribuinte que não pode ser impedido de usufruir da benesse apenas porque o Estado não disponibilizou meios para que o dever instrumental pudesse ser cumprido. A atuação do fisco paulista oposta à obrigação que assumiu, não podendo beneficiar-se da própria torpeza, venire contra factum próprio, mantida a anulação deste item do auto de infração. Bom, esses são os 2 precedentes que nós temos perante o Poder Judiciário, que em situação, repita-se, idêntica à dos presentes autos, reconheceu que a Petrobras devidamente utilizou do diferimento previsto no Convênio 110 de 2007. A par do argumento de direito quanto à utilização do diferimento, a Petrobras também demonstra ausência de prejuízo do Estado. Isso porque o diferimento não representou uma ausência de recolhimento do imposto, mas a modificação do momento em que esse imposto foi recolhido. Por amostragem, a Petrobras juntou notas fiscais e os anexos do SCANC para uma nota fiscal específica, está tudo colacionado aos autos, para demonstrar que esses valores foram recolhidos em outro momento e que esses valores não foram considerados na autuação. A autuação foi lavrada como se nenhum recolhimento houvesse, o que não é realidade, porque o próprio convênio CONFAS estabelece uma sistemática diferente de recolhimento desses valores, o que foi totalmente desconsiderado pela autoridade fiscal.
Além desses pontos, quanto ao mérito, eu também gostaria de chamar a atenção quanto aos juros e consectários aplicados, que estão superiores à taxa Selic, neste caso, não respeitando a súmula 10 do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. No mesmo sentido, eu também gostaria de chamar a atenção para o item quanto à redução da penalidade, tanto pela alegação de requalificação do enquadramento, isso porque entende o contribuinte que deveria ter sido enquadrado na linha C do artigo 527, reduzindo a multa para 50%. Ainda que não haja esse entendimento de que deve ser reenquadrado, o fato é que pela legislação superveniente, não se aplica mais a multa de 150, mas a multa de 100%. Eram essas minhas considerações, eu agradeço imensamente pela atenção. Agradeço, doutora Carolina, doutor Carlos Henrique. Carolina, muito obrigado pela sustentação. Primeiramente, observo que a douta presidente deste Tribunal de Impostos e Taxas deferiu o pedido de conexão processual do presente auto-infração, final 646, as folhas 2178, não tendo nos autos o auto-infração 6460. Todavia, a sexta Câmara deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, em sessão de 24 de 1 de 2009, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa recorrente e cancelou o auto 406460, conexo ao auto-infração hora combatido, tendo a decisão da sexta Câmara pelo cancelamento do lançamento fiscal sendo confirmado pela Câmara Superior em sede de recurso especial perpetrado pela Fazenda Pública. Há que se observar, no entanto, que o cancelamento do auto final do 4601-6460 em nada prejudica a discussão aberta nos presentes autos. Eis que o auto de infração cancelado cobrava apenas a diferença de alíquota 7% lançada no presente auto-infração, para 12%, uma vez que o entendimento do fisco, esta última seria a alíquota a ser aplicada no caso concreto. Desta forma, o cancelamento do auto de infração final 6460 em nada prejudica o resultado do julgamento deste auto de infração, tendo em vista que aqui se discute a cobrança de CMS alíquota de 7% sobre as operações. Os presentes autos versam sobre a falta de pagamento do imposto de saída do produto biodiesel B100 por ter a recorrente aplicado indevidamente o diferimento em suas operações de saída. O convênio ICMS 110/2007 dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes derivados ou não do petróleo, com os produtos, de forma que os Estados e o Distrito Federal ficaram autorizados a atribuir ao remetente situado em outra unidade da Federação a condição de sujeitos passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, assegurado o recolhimento ao Estado onde estiver localizado o destinatário. Para combustíveis, o ICMS é devido ao estado onde ocorrer o consumo. No entanto, para o produto biodiesel B100, citado convênio, com as alterações trazidas pelo convênio ICMS 136/2008, dispõe que os estados consideram o diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais, quando destinadas à distribuidora de combustíveis, devendo o lançamento do imposto ocorrer quando da saída do óleo diesel resultante da mistura, neste caso, o imposto do biodiesel é recolhido em favor do Estado remetente em verbas. Cláusula 21ª. Os Estados e o Distrito Federal considerarão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais ou com B100, quando destinados à distribuidora de combustíveis para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com ou a saída do óleo diesel resultando com a mistura B100 promovida pela distribuidora de combustíveis, observados parágrafo 2º. Deste modo, o mencionado convênio apenas autorizou os estados a conceder o diferimento ou a suspensão do lançamento do imposto nas saídas de biodiesel B100, destinadas ao estabelecimento distribuidor, cabendo a cada estado signatário incorporar seus termos da legislação interna, por lei ou decreto, podendo ainda o estado optar pela figura do diferimento da suspensão, que são institutos distintos. O Estado de São Paulo ratificou o convênio 110/2007 e o 136/2008 e disciplinou o artigo 419 do RIC, decreto 53/933/2008, o diferimento nas saídas de biodiesel B100, determinando que deveria ser editada uma disciplina para a Cefaz que regulasse um sistema de cadastro, controle e autorização, dentre outras exigências. Porém, posteriormente, a Cefaz editou o comunicado CAT 1109,
informando acerca da inaplicabilidade ou diferimento previsto no artigo 419, tendo em vista que o mesmo dependia de implementação de um sistema de cadastro e controle. Observo que o próprio convênio, em sua cláusula 5ª, autoriza os estados a exigirem inscrições nos seus cadastros de contribuinte de ICMS da refinaria de petróleo, do distribuidor, do importador e do TRE localizado em outras unidades da federação, justamente para viabilizar a fiscalização e o controle das operações por parte dos estados envolvidos. A recorrente alega que um comunicado CAT não é uma norma apta para afastar a regra incerta no regulamento e suportada em convênio, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e os dispostos do artigo 5º, inciso 2, 151, ambos da Constituição Federal, e afronta o artigo 97, 1 e 3 do CTN. No entanto, tal argumentação não pode ser acolhida, pois o comunicado CAT 1109 apenas esclareceu que o diferimento previsto no artigo 419 do RICMS não se aplicaria, pois os requisitos e os sistemas de controle previstos no próprio artigo do regulamento ainda não estavam atendidos, não havendo que se falar na afronta dos princípios da legalidade. Ademais, na época da ocorrência dos fatos do que trata o presente auto-infração, não era possível dar saída de biodiesel B100 com diferimento, caracterizando infração de tal conduta. Não socorre também o argumento da retroatividade da legislação mais benigna, tendo em vista que em 20 de 12 de 2003, o Estado de São Paulo editou o Decreto 5997, alterando a redação do artigo 419 do regulamento, incluindo os artigos 420-A e 420-B, de forma que sua conduta deixou de ser consolidada na infração em razão de ter passado a ser reconhecida a legitimidade do diferimento, requerendo a aplicação do artigo 106, inciso 2 do CTN, em verbos, da qual eu transcrevo. Isso porque a retroatividade benigna pleiteada pela recorrente não pode ser aplicada no presente caso, pois a infração constatada ensejou falta de pagamento de imposto, e a linha B prevê a aplicação da lei nova quando deixe de tratar ao ato pretérito como, ao contrário, a qualquer exigência, ação ou omissão, mas impõe como condição de inexistência de fraude e de falta de pagamento de imposto. Ou seja, a linha B exclui a punibilidade, porém acrescenta a condição para a aplicabilidade da retroação benigna, determinando como requisito a ausência de fraude, ainda que o ato não tenha aplicado em falta de pagamento de imposto. Por outro lado, a retroatividade benigna pleiteada não pode ser aplicada no presente caso, pois a norma de retroatividade mais benéfica prevista no artigo 106 do CTN não abrange situações outras, que não caso penalidades, além da por ocasião do julgamento que este foi entendimento abraçado pela Câmara Superior, processo DRTC final 323/2011. Tema, da qual eu transcrevo. Em relação ao recolhimento englobadamente como ICMS incidente na saída do óleo diesel, em resposta à diligência da autoridade atuante, esclareceu as folhas 2.200 e 2.203 que os valores de imposto recolhido por antecipação pela recorrente nas suas vendas de óleo e diesel não impactam na presente exigência fiscal e que o ICMS-ST recolhido nas vendas de diesel não inclui na parcela referente ao biodiesel. Observo ainda que, como destacado na decisão da primeira instância, nas operações interestaduais praticadas pela recorrente, não há prova nos autos que o destinatário localizado em outro estado tenha recolhido o imposto diferido em favor de São Paulo. Assim, tal argumento da recorrente é insubsistente, não podendo ser acolhido porque não há prova nos autos de que o imposto diferido foi recolhido e acolher tal alegação implicaria em afastar a elegibilidade de um crédito tributário regularmente constituído, com fundamento em hipótese não prevista na legislação, baseada em suposta ausência de prejuízo horário, com em total afronta ao artigo 141 do CTN em verbos, da qual transcrevo. No tocante à alegação de que houve erro da DDF com relação ao marco inicial para incidência de juros, tendo em vista que ela, recorrente, possui regime especial em que está autorizada a realizar os seus recolhimentos de ICMS próprio e ICMS-ST, de forma centralizada, até o dia 10 subsequente à ocorrência do fato gerador, sendo que o dia deveria ter sido considerado no DDF e não foi juntado aos autos cópia do mencionado regime especial. Além disso, o artigo 3º do anexo 4 do RICMS determina o fracionamento de recolhimento da seguinte forma, da qual transcrevo.
Deste modo, não há que se falar que a fiscalização elaborou erroneamente a planilha anexo de folhas 401, fracionando por mês de competência e o valor do imposto devido, 95%, com vencimento para o dia terceiro, dia último do mês seguinte, e ao da ocorrência do fato gerador, 5% com vencimento para o dia 10 e também do mês seguinte, eis que elaborado nos termos da prevista na legislação. Em relação à alegação de erro na capitalização de multa, tal argumento também não merece acolhida, pois o ato de imposição de penalidade não é discricionário da autoridade fiscal, mas vinculado à lei e a multa foi capitulada e está previsto no artigo 85 da Lei 6.374, tendo sido aplicado corretamente, não cabendo a este julgador efetuar qualquer reparo. A alegação da recorrente que a multa confiscatória também não procede, diz que a multa está prevista no artigo 85 da Lei 6.374, sendo vedado no processo administrativo tributário afastar a aplicação de lei, exceto quando a inconstitucionalidade da norma tenha sido declarada por meio de ADIM, por decisão definitiva do STF em via incidental e desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo conforme o artigo 28 da 13457, não se aplicando a hipótese. Por fim, tendo em consideração as alegações da recorrente sobre a indevida taxa de juros diários, entendo que quanto à limitação de juros de mora aplicados para patamar superior à taxa Selic, que tanto os juros de mora incidente sobre o principal sobre a multa fiquem limitados referida à taxa federal, conforme a súmula 10 em sua versão revisada no seguinte ordem, da qual transferiu a súmula 10. Deste modo, é legítima a atualização do valor base de multa nos termos do parágrafo novo, artigo 85 da Lei 6.374/89, devendo, porém, tanto os juros de mora incidentes sobre o principal como a multa ficarem limitados referidos à taxa Selic, com fundamento da súmula 10, em sua versão revisada. Antes posto, decido por conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento exclusivamente para limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa a referida à taxa Selic, com fundamento na súmula 10, em sua versão revisada de 96 de 22, mantendo os demais a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique, o processo está em discussão. Doutor Carlos, vou pedir licença. Doutor Eduardo? Está sem som? Está Não, sem som. desculpe interrompê-lo, presidente. Eu solicitei vista, se possível. Não tenho uma opinião formada, precisava dar uma analisada melhor. Tudo bem. Eu só vou pedir uma licença. Eu pedi uma preferência, vou deixar já registrado, apenas no tocante à recapitulação da multa. Essa matéria já foi discutida na Câmara Superior e foi decidido para recapitulação. E na oportunidade eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar o voto, nesse sentido, o voto do juiz do voto vencedor, Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Então, minha preferência é apenas para recapitulação da multa. Só um momento que eu registro aqui. Só um momento.
Muito bem. Já redigi minha preferência apenas para atender o pedido de recapitulação da multa. Dr. Eduardo Soares de Mello solicitou vistas. Está concedido, doutor Eduardo Soares de Mello. Agradecimento, doutora Carolina. O processo será em vista para o doutor Eduardo e retornará oportunamente. Um bom dia. Bom dia, desejo uma ótima semana a todos e peço licença para me retirar da sessão. Obrigado, bom dia. Obrigada. Passa processo, um momento só. Passa processo de Nihon Kohden, Brasil, Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Limitado, recurso ordinário e minha relatoria. Vamos só. Doutor Jorge, eu vou antecipar um pouco meu voto. Nesse momento, eu não estaria apreciando o mérito. Eu estou apreciando apenas a alegação de nulidade dessa recorrida. Então, Sim. doutor Jorge, se gostaria de fazer a sustentação oral por completo, se gostaria de focar apenas na questão da nulidade, fica a seu critério. Tudo bem? Perfeito, excelência. Tá Vou bom. focar então apenas na nulidade, que é um ponto importante aqui para o Tá bom. contribuinte. Eu só vou ler o relatório rapidamente. É um recurso ordinário que julgou improcedente o item 1 do AIM. A acusação fiscal. Desculpa, aqui tem um pequeno erro, vou fazer uma correção. São duas acusações fiscais, deixar de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais, operações interestaduais referentes a operações tributadas como não tributadas, remessa para demonstração, cujo retorno não se deu nos termos do artigo 319 do regulamento. Segunda acusação, também é deixar de pagar o ICMS, referente a operações tributadas como não tributadas, remessa para demonstração. Adição primeira instância, julgou procedente o AIM, foi interposto recurso ordinário, requerendo a nulidade da ação recorrida e a conversão de julgamento de diligência, a nulidade da autuação e o cancelamento da autoinfração, subsidiariamente, o cancelamento ou redução da multa aplicada, bem como a admissão da junta de novos documentos e conversão de julgamento de diligência. A representação fiscal manifestou-se por não por recurso ordinário. A protesto de sustentação oral, Dr. Jorge, fica à vontade para realizá-la. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, senhor conselheiro presidente, e estender minhas saudações aos demais membros que compõem essa sessão de julgamento. O caso sim, interpreto de forma simples de demonstração, visto que toda a documentação está acostada aos autos, e eu vou pedir licença para compartilhar minha apresentação, porque aqui eu trago um pouco de ilustração sobre o que eu irei dizer. Tudo bem, senhor presidente? Sim, fique à vontade. Está visível? Sim. Aqui eu vou segregar em 4 itens importantes, em 4 não, 3, porque aqui eu vou falar apenas da preliminar. Então, seria a ausência de verificações das provas acostadas aos autos e que comprovam as alegações de que carece de certeza e liquidez o auto de infração, uma vez que sim foi cumprido o prazo de devolução das mercadorias dentro de 60 dias. Há também um erro na composição do valor autuado, que se refere à aplicação de alíquota maior, tanto nas operações internas quanto nas operações interestaduais, isso será demonstrado também. E há um outro erro que se refere, eu poderia chamar de duplicidade, mas na realidade eu vou chamar de multiplicidade do cômputo das notas fiscais na composição do valor do auto de infração, e que certamente inflaram o valor.
adiantando aqui um pouco ao próximo argumento. Então, senhor presidente, eu queria só ressaltar aqui que a todo momento a contribuinte juntou aos autos, tanto no início da fase procedimental quanto ainda na fase da delegacia de julgamento, as notas fiscais que foram solicitadas durante o procedimento de fiscalização e que comprovam que sim, o prazo normativo de 60 dias foi cumprido. Em determinado momento, a autoridade fiscal diz ser impossível a correlação entre as notas juntadas, mas aqui é importante, eu até trago um trecho dos dados adicionais que compõem a nota fiscal e que ela, sim, faz menção ao retorno simbólico ao qual a nota de saída se refere. Então, veja, foi sim cumprido, foi sim acostada aos autos a documentação que comprova esse retorno dentro do prazo legal. O segundo ponto é, para aquelas que ultrapassou o prazo de 60 dias, também houve a comprovação de seu recolhimento, à luz da DANF, acostada também aos autos. E assim, então, não há que se falar em ausência de comprovação e tampouco há de se falar na manutenção do auto de infração neste aspecto. Aqui eu gostaria de já passar para o tópico relativo à alíquota da aplicação de alíquota maior. Eu trago um quadro comparativo em que toda a elaboração de cálculo da autoridade fiscal foi refeita pela contribuinte e foi demonstrado que, no lugar da aplicação da alíquota interna devida, de 18%, da alíquota devida de 18% não havia sido corretamente aplicada, assim como nas alíquotas interestaduais. Aquela aplicação do default também não foi respeitado. Muito embora ao longo dos autos a autoridade fiscal tenha pego exemplos que sim demonstram que de certa forma estava correta a aplicação da alíquota, isso não reflete a totalidade do auto de infração. Por isso que ele também carece de certeza e liquidez nesse sentido, o que lhe macula a existência. E também, ao final aqui, eu gostaria de chamar a atenção para a multiplicidade de notas fiscais. Em determinado momento, a autoridade fiscal diz que isso poderia ter sido em virtude de alguma especificidade da EFD, de onde foram extraídas as informações. É um argumento até válido, aqui eu posso mencionar para Vossas Excelências. Contudo, isso seria válido se essa multiplicidade fosse desconsiderada. Ela de fato compusesse sim o demonstrativo, mas que esses valores em multiplicidade fossem desconsiderados na totalidade das somas, o que não aconteceu. Mais uma vez, a contribuinte refez todo o cálculo e demonstrou que sim, a base está inflada e que isso influencia diretamente, inclusive, na aplicação da multa. Porque uma vez que a base está totalmente inflada por diversos erros cometidos pela autoridade fiscal no momento da lavratura do auto, ela também, por si, vai repercutir sobre a aplicação da multa. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer e gostaria de ratificar tudo que compôs o recurso ordinário da contribuinte. Eu vou parar de compartilhar. Obrigado. Agradeço ao Dr. Jorge pela sustentação oral. Vou passar o voto. Inicialmente, o crédito tributário consubstanciado no referente a encontra-se suspenso até esgotamento contencioso administrativo tributário, no termos do artigo 151, inciso 3 do CTI. O não impedimento para a emissão da certidão de regularidade fiscal não é competência ao julgamento, cuja competência estava estabelecida no artigo 34, Lei 13.457 de 2009. Passo a apreciar o recurso ordinário. No tocante à alegação de nulidade da ação recorrida, entendo que assiste a razão recorrente. As folhas 97 a 366, a autora apresenta junto ao DANFES, que comprovariam retornos de mercadorias remetidas para demonstração, em que haveria vinculação das anteriores notas fiscais, e nas que retornar após os 60 dias, haveria DANFES de venda com destaque ICMS. Na adição recolhida, não vislumbro que os referidos documentos foram objeto de específica apreciação. Diversamente do que constou da adição recolhida, não observa, abre aspas, declaração unilaterais da própria empresa ou documentos sem valor fiscal, como protocolos de entrega sem correspondência com nota fiscal de retorno devidamente escriturado.
Ainda diversamente do que constou na referida decisão, folhas 373 e 322, na nota explicativa, folhas 31, não se detalha, abre aspas, retornos temporâneos e ausência de escrituração contábil de parte dos retornos, o que caracteriza a omissão da receita tributável. A autuada alegou em sua defesa erro na aplicação da alíquota, com quadro de folhas 45, que provaria sua alegação. No entanto, não observa que a matéria foi apreciada pela decisão recorrida. Ainda foi alegado que houve vigência mais de uma vez sobre a mesma nota fiscal, folhas 46, com identificação das notas fiscais, diversamente do que consta na referida decisão transcrita aqui no meu voto. Verificam que a citada nota fiscal de chave no tal constou mais de uma vez na notificação de folha 22 e constou mais de uma vez na agência fiscal folha 29, nos mesmos valores. Assim, entendo que a matéria deveria ser melhor apreciada. Assim, entendo que os autos devem retornar à primeira instância para a melhor apreciação da defesa apresentada. Pelo exposto, anula a decisão recorrida e determina retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão seja proferida. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, foi anulada a decisão primeira instância, então os votos retornam àquela instância para novo julgamento. Agradeço, presidente Dr. Jorge, um bom dia. Agradeço e peço licença para me retirar também. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passa processo de Alexandre Martins Trindade e outro, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Se é possível disponibilizar o voto, doutor Eduardo? Perfeito. Vou editar o voto. Bem, o voto está registrado. Vou proceder à leitura. Aqui eu transcrevo a acusação fiscal. E o que a gente vai tratar é do recurso ordinário da autuada. A acusação fiscal diz respeito, portanto, à falta de pagamento do ICMS na remessa para exportação de mercadorias, CFOP 5501, no caso, soja a granel, cuja operação de exportação não teria sido comprovada, assim como não teria havido evento de averbação de exportação registrado. De acordo com o trabalho fiscal, a documentação apresentada pela recorrente, em atendimento às notificações realizadas, não comprovaria a exportação das notas, das mercadorias, representadas nas notas relacionadas no autolavrado. Para melhor esclarecer os fatos, e aí eu passo uma análise dessa documentação que está no processo para a gente entender no final a minha conclusão. Para melhor esclarecer os fatos, no período de 12 de janeiro de 21 a 25 de maio de 21, a autuada forneceu soja, operações mercantis representadas em 22 notas fiscais. A pessoa jurídica cerealista Travessão, e que, por sua vez, a teriam remetido com a finalidade de exportação para as empresas Cutrale Trading Brasil Limitada, a Administração do Brasil,
Cofco International e Cargill Agrícola, no período de 14 de janeiro a 18 de maio de 21, para o exterior, República Popular da China e Argélia. Alegando a realização efetiva das referidas exportações, a recorrente se insurge em relação à autuação fiscal e à decisão recorrida, pois pleiteia reconhecimento ao direito à imunidade tributária, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 10, alineada à Constituição Federal. Sustenta de forma sintetizada que 1. O ICMS não incide nas operações equiparadas às que destinam mercadorias à exportação, como é o caso da saída de mercadoria realizada com fim específico de exportação para o exterior, destinada à empresa comercial exportadora, nos moldes do artigo 3º, 2º, parágrafo único, item 1 da Lei Complementar 86. 2. As exportações teriam ocorrido de acordo com documentação trazida ao processo. Consignação, e aí, né, dentre as documentação, a consignação do nome do navio, destino e hora de embarque nas DUIs, né, folhas 238 a 458, o campo dados adicionais das notas emitidas, identificando as exportações, folhas 171 a 205, e contratos de compra e venda, folhas 131 e seguintes. E aí, sintetizando um terceiro argumento, na exportação indireta, a obrigação de comprovar a real remessa das mercadorias ao exterior não deve ficar a cargo do produtor rural recorrente, mas do exportador, uma vez que este é o responsável pela emissão das notas fiscais eletrônicas de exportação, informação na Declaração Única de Exportação, nos termos da cláusula, aqui é 7ª do Convênio ICMS 84 de 2009. Consta as folhas 106 do processo, planilha elaborada pela recorrente, produtor rural, relacionando 22 notas fiscais de saída de mercadorias por ela emitidas em favor da cerealista Travessão, além das correspondentes contranotas, ou seja, as notas fiscais de entrada emitidas pela cerealista Travessão em face da aquisição dos mesmos bens. Então aqui a gente tem nota de saída para a cerealista e a nota de entrada na cerealista. Como exemplo, a nota fiscal do produtor rural número 192 e a contranota 7284, e aí eu trago aqui dados relativos a essas notas. As demais contranotas figuram as folhas 109 a 130 do processo, iniciando pela nota 7284 e com término na nota 9680. Essas informações atestam, portanto, o perfazimento de negócios jurídicos entre a autuada, produtora rural e a cerealista Travessão. Ao seu turno, a planilha de folha 107 e 108 informa 35 notas fiscais de exportação e o que a autuada sustenta serem as correspondentes declarações únicas de exportação. Os extratos das DUIs figuram as folhas 206 a 458 do processo, tendo como exemplo as folhas 206, aí eu trago aqui o número de uma DUI, e aí eu destaco nesse documento, né, informação atinente ao exportador, ao peso, né, daquela mercadoria que foi exportada, e as informações complementares que dizem respeito ao veículo de locomoção da mercadoria, o navio, né, data da atracação e, claro, existem aí outros elementos que estão no próprio documento. Se há no processo de start a apresentação de planilhas atinentes à relação fático-jurídica firmada entre a autuada e a cerealista Travessão, notas de saída e de entrada, folha 106, bem como entre as empresas exportadoras e o mercado exterior, notas de exportação e DUIs, folha 107 e 108, por outro lado, não parece existir no auto lavrado, ao menos a priori, a elaboração de planilha ou demonstrativo relacionado às notas de saída emitidas pela cerealista Travessão para as empresas exportadoras, trading, acima mencionadas. Então, só para explicar, a gente tem as notas do começo, vamos chamar assim desse ciclo mercantil, e do final, mas não tem ali um demonstrativo das notas ali do meio, né? Essas notas, cerealista Travessão para empresas exportadoras, estão as folhas 171 a 205, apontando, abre aspas, natureza da operação, remessa com fim específico de exportação, fecha aspas. Como exemplo, eu trago aqui exemplo de algumas notas,
né, destacando, claro, o número, para qual empresa comercial exportadora ou trading foi emitida e o peso aí a quantidade que foi exportada. Ocorre que, pelo menos nesse momento, não é possível estabelecer elo entre as aludidas notas de saída emitidas pela serialista travessão às empresas exportadoras, que é o que eu falo ali, a explicação do meio do caminho, né? Folha 171 a 205. E aquelas notas fiscais a ela emitidas anteriormente pela autuada, de sorte a atestar que se trata das mesmas mercadorias. Ou seja, o que a serialista recebeu foi o que foi ali enviado depois para as empresas exportadoras. Realmente não figura nos campos informações complementares dos documentos de folha 171 a 205 qualquer menção às notas emitidas pela autuada. Faltou, ao menos nesses documentos, o que não impede que a verdade material possa ser demonstrada em outros elementos de prova, relevante informação para a solução da controvérsia. Refiro à seguinte documentação emitida pela serialista travessão. Essa documentação são as notas, né, de remessa com fim específico de exportação. E aí eu menciono todas essas notas, começa com a de número 7224 e termina com a de número 9660. Como exemplo, reproduzo, como fizera a recorrente e que aproveita ao voto presente, a informação contida no campo dados adicionais da nota fiscal de folha 194, remessa com fim específico de exportação, a saber. Então aqui eu reproduzo de uma nota, mas a informação ela se repete nas outras notas no campo dados adicionais, a circunstância de que você não tem a menção à nota, né? Adiciono que essas mesmas notas fiscais deixam de informar em seus campos a que contranotas, DANFs, estariam atreladas, né? Contranotas são aquelas notas de entrada emitidas pela serialista travessão e que estão as folhas 109 a 130. Então, deixa de informar a que contranotas estariam atreladas, informação primordial para, mediante análise da documentação pertinente, rastrear a saída das mercadorias da autuada até o embarque para o exterior, China e Argélia. Igualmente vislumbro, ao menos em um primeiro momento, a ausência de demonstração de identidade entre as quantidades, peso líquido, de soja saídas da autuada com as embarcadas para os mencionados países. Finalmente, tenho para mim que os contratos de compra e venda de soja a granel, acostados ao processo, folha 131 a 165, apenas têm o condão de demonstrar os negócios jurídicos celebrados entre a autuada e a serialista travessão. Em outros termos, não contribuem para a comprovação da exportação da mercadoria. E aqui eu menciono esses contratos de compra e venda de forma bem simplificada, né? Quem é o comprador, quem é o adquirente e a quantidade transportada. Além também de comprovantes de transferência bancária, né? E demonstrativo relacionando esses contratos de compra e venda, repito, entre a autuada e a serialista travessão, com as notas emitidas pela autuada, que é produtor rural. Não há como olvidar, todavia, o esforço da autuada na tentativa de demonstração das exportações em enfoque. Isso porque decorre do recurso ordinário de folhas cuidadosa explicação acerca da farta documentação anexada ao processo, desde a apresentação da defesa, acompanhada de planilhas por ela, recorrente, elaboradas, e que teriam condão de demonstrar a real exportação das mercadorias. Considerando essa circunstância, vejo como adequada a conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado a recorrente, em complemento às suas considerações e em prestígio à busca da verdade material, demonstrar de forma clara a situação fática consistente na efetividade das exportações das mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas em favor da serialista travessão. Primordial que, para que não remaneça dúvida quanto ao cenário fático, realização das exportações, seja demonstrado, aqui ficou redundante, mas tudo bem, seja demonstrado em demonstrativo pormenorizado, entre outros, o elo, ou seja, o real e inconteste vínculo entre as aludidas notas de saída emitidas à serialista travessão, às exportadoras, as contranotas por esta emitidas na entrada em seu estabelecimento, as notas fiscais emitidas pela serialista travessão em favor das empresas exportadoras, as notas
de exportação emitidas pelas empresas exportadoras e as respectivas DUIs. É fundamental que, nesse cotejo probatório, a recorrente indique as folhas do processo em que cada documento mencionado se encontre, além de prestar informações relevantes adicionais que julgue oportunas, de sorte a demonstrar, entre outros, identidade e ou semelhança entre a quantidade, peso de mercadoria deslocada da autuada e aquela exportada, além de similaridade entre os valores escritos nos documentos expedidos ao longo das etapas da cadeia mercantil até o embarque das mercadorias ao exterior. Reitero a conveniência da prestação de informação didática e pormenorizada, recorrendo a cada documento com indicação do correspondente número de folhas do processo em atendimento à Justiça Fiscal. Destarte, vejo como necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que, em 30 dias contados da publicação dessa decisão, a recorrente elabore quadro demonstrativo, claro e detalhado nos termos propostos. Em seguida, há que ser dado o mesmo prazo para que o autor do feito e, em seguida, a representação fiscal se manifestarem. A conversão do julgamento em diligência, na forma sugerida e pelas razões alinhavadas, não implica em qualquer prejuízo às partes litigantes. Ao contrário, contribuirá para a verdade material e provimento jurisdicional adequado. Por esses motivos, deixo de manifestar por ora sobre as demais alegações recursais. Então, o meu voto, eu pensei bastante, o que acontece? Poderia até ser no seguinte sentido: olha, eu não estou vendo aqui uma relação entre as quantidades que foram exportadas, entre valores, eu acho que aqui não está demonstrado, então, a exportação, e aí eu nego o provimento ao recurso. Mas eu vejo que houve um cuidado muito grande da recorrente em juntar a documentação, elaborar planilha, tá? Não foi um trabalho simples. O que me parece é que falta ali um detalhe, que é esse vínculo da nota ali de saída expedida por ela, produtora rural, até exportação em um outro momento do ciclo produtivo, o que não é uma tarefa fácil. Então, eu acho que se ela conseguir demonstrar essa situação fática, complementando o que foi dito, a exportação está comprovada. Então, meu voto foi nesse sentido. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o processo de Alexandre Martins Trindade e outro foi convertido em diligência. Muito bem. Com isso, encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 18 de novembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para os votos encerrar a gravação.